Olá pessoal, eu sou a Loiane e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre o novo controle de fluxo que foi introduzido na versão 18 do Angular. O que é exatamente esse controle de fluxo do Angular? Se a gente voltar um pouco no tempo, aqui a gente tem dois códigos na tela. Do lado esquerdo, a gente tem um código PHP que tem um if. E do lado direito, a gente tem um código Java, mais especificamente servlets, que é quando a gente utilizava código Java misturado com HTML, e essa é uma prática aí de bem legada. Espero que hoje em dia ninguém ainda faça código assim em Java, mas era possível também você misturar o código, os scriptlets, né, que seria o código Java, com HTML. Até agora no Angular, quando a gente tinha uma condicional, como if, else, switch, ou então loop, que a gente tem o loop for, através do ng-for, e do if a gente tem o ng-if, e do switch a gente tem o ng-switch, o time do Angular resolveu mudar a sintaxe, que eles estão chamando de novo controle de fluxo, que é o novo control flow do Angular. Esse control flow foi modo preview na versão 17 do Angular e agora na versão 18 já está estável. Então, na documentação angular.dev, a gente pode digitar aqui, ó, control flow. Esse primeiro resultado, que é o built-in control flow. E aqui a gente vai ter aí toda a documentação. Então, aqui a gente tem o bloco do if. Então, agora note que a gente não tem mais o ng-if. Agora é o @if e o código aqui. E dentro desse bloco aqui do if, a gente pode ter um código HTML com interpolação, com expressões, chamada de métodos, o que for necessário. O if também suporta else if e também o else. Então, isso aqui já é um adicional que a gente tinha no Angular, porque não necessariamente a gente tinha o else. Para quem fez o curso de Angular, a gente até criou o nosso próprio else ali, como uma brincadeira, mas oficialmente o Angular não tinha esse else. Agora a gente tem o else if, então fica mais fácil caso você tenha várias opções, né, várias condicionais. A gente continua utilizando o pipe async ou outros pipes conforme for necessário. A gente também declara variáveis extraindo o conteúdo que vem ali do observable, continua utilizando também aí. E o for, uma novidade do for é que agora obrigatoriamente você tem esse track. Lá no ng-for antes a gente também tinha um track que era considerado uma boa prática, porém não era obrigatório. Então a gente vai encontrar aí vários códigos também sem esse track by. E é claro, para quem vai fazer o ng-for, ou agora o @for ou @for, existem variáveis contextuais também. Então tem o count, que é o número de itens que você tem na sua coleção, o index, que seria ali o i, né, que a gente itera através do for, se é o primeiro registro ou não, se é o último registro ou não, e aqui a gente também tem o par e o ímpar. Que aí, se você estiver fazendo uma tabela, por exemplo, e quer fazer cores diferentes para cada linha, né? Um cor sim, cor não, por exemplo, dá para a gente usar esse par e ímpar também. E aqui, é claro, na documentação tem um exemplo de como você faz isso também. E uma novidade é que você também tem esse @empty agora. Isso aqui é legal se a gente quiser mostrar, por exemplo, a barra de loading, alguma coisa assim, enquanto estiver carregando, dá para a gente fazer também. Ou então, quando não tem itens, você também pode ter uma mensagem opcional. E é claro, tem o switch também. Para ser muito sincera com vocês, raramente eu acabo utilizando o switch em projetos, acabo ficando mais no if e no for mesmo. O switch é muito legal se você vai renderizar abas, por exemplo, o conteúdo de abas, né? Se você não quer tratar roteamento, dá para você fazer uma brincadeira legal aí com o switch também. A documentação fala que o @if veio no lugar do ng-if, o @switch veio no lugar do ng-switch, o for veio no lugar do ng-for, e principalmente para o for tem um algoritmo mais otimizado também para calcular o número mínimo de operações DOM que vão ser, né, feitas na hora de renderizar o HTML.
Então, é interessante, sempre que possível agora, principalmente se você tiver projetos na versão 18 do Angular ou acima da versão 18, de começar a utilizar esse novo controle de fluxo para que você também tenha esses benefícios aí internos do algoritmo do Angular para melhorar na renderização e ter também aí uma melhoria de performance na aplicação em geral, principalmente se você trabalha com coleções muito grandes, né, de listas com muitos elementos. Então, aqui no nosso código-fonte, se a gente voltar para o projeto que a gente está trabalhando, se a gente abrir aqui alguns dos HTMLs, a gente não tem nada aqui no App Component, que é só o header e o router outlet, mas aqui dentro do header, por exemplo, a gente tem esse ngIf, que é o contador do cart. Nos produtos, a gente tem ngIf aqui. Nós temos ngIf aqui novamente, para a lista de produtos. Também temos aqui em cima o ngFor. E é claro, no formulário, principalmente aqui para todos esses erros de validação, nós temos aqui vários ngIf também. E no carrinho, nós também temos alguns ngIfs e ngFors. Então, aqui nós temos um ngFor para o drop-down, para o select. E aqui na lista, nós vamos ter um ngFor. E no item em si, eu acho que nós temos alguns ngIfs aqui também para desconto do carrinho, para mostrar o item, enfim. E no total, não tem nada. Então, a ideia é da gente migrar tudo isso. Claro que nós não vamos fazer isso na mão, a gente vai utilizar um schematic para fazer isso também. Eu não achei esse schematic na documentação em si do Angular, porém, se vocês vierem aqui no repositório, eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo, é só vocês virem aqui nessa pasta de docs, e tem aqui o control flow. Aqui eu acabo sempre deixando aqui uns snippets rápido para eu poder fazer o update, mas é só copiar, que é o ng@angular/core:control-flow. Então, vocês podem copiar aqui também esse flow. Vou deixar também na descrição do vídeo esse comando para quem quiser copiar. Nós vamos abrir o terminal e nós vamos rodar esse schematic e ver as mudanças que vão ser feitas. Vou colar esse comando, a gente vai rodar o comando. Qual que é o caminho do projeto? Aqui esse projeto ele já está na raiz, então sim. Se a migração pode reformatar os templates, eu vou falar que pode, não vejo problema com isso. E agora é só a gente esperar para o schematic fazer a análise e terminar de fazer o update para a gente. Lembrando que quanto mais templates você tiver aí no seu projeto, pode ser que isso demore mais. Como vocês estão vendo, não demorou muito aqui, mudou 10 arquivos para a gente. Vou fechar aqui então, a gente vai ver qual que é a diferença desses arquivos. Vou começar aqui pelo header component. Então, olha a diferença aqui da sintaxe. Aqui essa sintaxe, a gente tinha aqui antes o ngIf com a sync e declarando essa variável de count aqui, dentro da tag do span. E agora a gente traz esse if para fora do span, porque essa notificação, essa label, que é o contador do carrinho, ela vai existir só se existe um contador. Se o contador for maior que 0, vai renderizar o número de itens do carrinho, senão a gente deixa vazio. Poderia até mudar esse código para só deixar se esse if é maior que 0. Enfim, dá até para fazer isso de forma diferente, mas como é só a migração, a gente vai deixar isso assim. Outro arquivo que mudou aqui, a lista de produtos. Aqui teve algumas mudanças. Então, aqui ó, a gente tinha o match card com o ngFor, com o observable de produtos, utilizando o pipe async. Agora, o for foi para cima do match card e adicionou também o track aqui, que é para questão de performance, que antes, puxão de orelha para mim, porque eu não estava utilizando o track by aqui. Aqui, novamente, nessa div, nós temos esse ngIf. Então, agora eu só vou renderizar essa div se o meu produto estiver na promoção. Então, o if vai para cima, a div fica dentro do bloco do if.
Vindo mais para baixo, se o produto tem desconto, aí sim, a gente, tá vendo? Remove esse NG-IF daqui do spam e o if vai para cima, o spam vai ficar dentro do bloco do if. O legal é que essa ideia, ela fica mais clara ainda quando você está lendo o código. Você tem esse if e esse spam só vai ser renderizado caso a condição do if seja verdadeira. E é claro, aqui por conta do for, acaba adicionando aqui esse fecha-chaves também. Bem parecido aqui, olha, dentro do formulário, onde a gente tem esses match errors aqui, que é para poder mostrar a validação do formulário. Então, acaba só mudando a sintaxe mesmo, só vários ifs aqui. No caso do select aqui, para cada opção, ó, vai ficar dentro do for. Então, também muda a sintaxe. A lista de carrinhos também. E o for também aqui mudou, adicionando também o track. De novo, não estava seguindo as boas práticas, mas agora sim. E além de mudar o HTML, também mudou o TypeScript. Vamos ver aqui o que ele mudou? Removeu o NG-IF. Quando a gente fez a migração para os Standalone Components no vídeo anterior, a gente viu que adicionou o NG-IF e o NG-FOR também para os componentes com NG-FOR. Então, se a gente vir aqui no Product List, que é a lista de produtos, ó, tem um NG-FOR, tem um NG-IF, e agora foi removido. Removeu do import, então já meio que limpou o import um pouquinho, e deixou apenas o pipe async. Antes, quando a gente utilizava módulos, essas partes básicas do Angular faziam parte do Common Module. Agora, lembrando que a gente precisa importar aqui de forma explícita. Então, se você estiver utilizando o Standalone Components e estiver utilizando o NG-IF ou o NG-FOR no seu template, você vai precisar de fazer esse import. Então, caso você esteja com um erro aí, sempre lembrar disso. E isso pode ser uma coisa também que demora um pouco para acostumar, porque a gente estava muito acostumado já a ter isso importado e já sair utilizando. Então, tem que tomar esse cuidado. E o legal desse controle novo de fluxo é que a gente não precisa mais ter essa preocupação de novo. A gente pode apenas codificar aí o nosso @if e o nosso @for. Então, é basicamente isso, tá removendo o NG-if e o NG-for, limpando aí os imports pra gente, e o schematic fez isso tudo automaticamente. Então, esse é o novo controle de fluxo do Angular. Recomendo que nos seus próximos projetos, a partir da versão 18, você já comece a utilizar isso no seu template. E, de novo, não tem problema se você tiver um NG-for e um @for, ou um NG-if e um @if no seu mesmo template, porque dá para conviver de forma híbrida e você pode fazer a migração também aos pouquinhos, ou então usa o schematics e já migra tudo e passa a utilizar aí o novo controle de fluxo. No próximo vídeo, a gente vai aprender mais uma nova funcionalidade do Angular moderno também. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Como sempre, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!